Olá, eu sou Jefferson Santos e estamos aqui para gravar mais um Câmara Entrevista. O tema dessa Câmara Entrevista é o centenário do fundador do Museu de Pouso Alegre. E eu estou aqui com o Mike, que ele é diretor do nosso museu, e ele vai trazer para a gente algumas informações sobre o acontecido, no ano passado. Em 2022, foi comemorado 100 anos de nascimento do senhor Alexandre de Araújo, e ele é fundador do museu, e eu gostaria de saber de você, Mike, quem foi o senhor Alexandre? Ô Jefferson, obrigado pelo convite, por estar aqui mais uma vez na TV Câmara, podendo falar um pouquinho sobre o museu, sobre as ações que a gente tem desenvolvido ali. De fato, o ano passado, 2022, foi um ano muito especial por ser o ano de nascimento, aliás, que a gente comemorou esse centenário de nascimento do Alexandre, que foi não só o fundador do museu, que já é algo importantíssimo e marcante, mas também foi um servidor da Câmara Municipal, que trabalhou na Câmara desde 1964, assessorando diversos presidentes, vereadores, e foi um grande pouso-alegrense, uma pessoa muito preocupada com a preservação da história da cidade. Ele tinha essa preservação não só aqui no museu, onde ele reuniu esse acervo junto à comunidade ao longo de quase 4 décadas de museu, mas também na própria casa dele. Ele era uma pessoa que tinha essa preocupação mesmo desde menino. A gente até inclusive mostrou isso durante essa comemoração, tanto no nosso álbum de figurinhas que a gente lançou, quanto na revista Centenário. A gente mostrou isso também, que ele desde pequeno ele tinha esse amor pela história. Na casa dele tinha uma espada que havia pertencido ao avô dele, que tinha sido da Guarda Nacional. Então ele, muito jovem, já começou a ter esses insights, essas preocupações quanto à preservação da história, e foi depois, quando trabalhando na Câmara, tendo contato com documentos antigos, desde 1830, quando a Câmara foi fundada, na verdade 1832, ele percebeu que precisava ter um espaço realmente para preservar essa documentação que está ali no museu, que está disponível para pesquisa sobre a história de Pouso Alegre, sobre os diversos temas, e essa parte também dos objetos antigos que as pessoas tinham guardado em casa, e de que forma isso também acaba contando mais sobre a nossa história. Então, o Alexandre foi uma pessoa incrível, para quem conheceu também, e ali no museu a pessoa dele continua ali de uma forma ou de outra, em cada peça que está ali exposta. Foram muitos anos trabalhando ali no museu. Eu não sabia que tinha sido o senhor Alexandre que tinha fundado o museu na cidade, mas eu me lembro que, enquanto o museu funcionava ainda no antigo prédio, de frente com a antiga Câmara Municipal, eu visitava e ele estava lá. Depois, vendo aquele livro que vocês fizeram, muito bom por sinal, eu me recordei que era aquele senhor que atendia a gente no museu lá. Então achei muito interessante ter conhecido o fundador. Eu não sabia que ele era o fundador do museu. E em 2022 vocês receberam 4.723 visitantes de Pouso Alegre e diversas cidades, além de 2.197 estudantes. Então, como foi para vocês receber tanta gente no ano passado, nesse ano comemorativo, fundador fazendo 100 anos? E existe algum trabalho especial quando vocês recebem visita, por exemplo, de estudantes? Como foi receber todo esse público? Na verdade, foi maravilhoso, principalmente porque 2021 aliás, 2022 foi um ano que a gente pode considerar pós-pandemia, que 2020 e 2021 foram anos que a gente teve uma visitação bem pequena, na faixa de 1.000 e poucos visitantes, porque o museu esteve um bom período fechado, assim como os outros museus, espaços culturais, ficou fechado para a população. Deixou a gente bastante triste, de não receber o público. Mas o ano passado, nesse ano tão marcante do centenário do Alexandre, a gente acabou
voltando a receber mais o público, a realizar mais eventos presenciais, que é o que a gente faz aí em maio, na Semana de Museus, e em setembro, na Primavera dos Museus. E como você falou também aí desse público estudantil, a gente começou a ter mais visitas guiadas, né, que a gente faz as visitas com os alunos. A gente vai percorrendo todo o espaço do museu, explicando, né, para eles sobre as peças, sobre as fotos, contando histórias. Então é um trabalho que a nossa equipe faz aí quando tem as visitas guiadas, né, que essas visitas são agendadas, né, com antecedência, e aí a gente dá essa atenção toda especial para esse público, né, que como é um público que está estudando, geralmente os professores têm um enfoque também ali relacionado com o que eles estão trabalhando em sala de aula, então acaba sendo uma oportunidade de eles verem, né, assim, de uma forma mais concreta, né, aquilo que estudam ali na sala de aula, e também uma forma de compartilhar ali o que eles conhecem, o que eles já ouviram falar, e depois eles acabam voltando, porque a gente dá o álbum de figurinhas, tem que voltar para completar, e eles acabam trazendo os pais, os avós, então acabam trazendo, aproximando o museu também da família deles. Então é um trabalho assim que acaba gerando depois mais frutos, né? Porque as crianças são ótimos divulgadores e eles guardam muita coisa que a gente fala. Depois eu mesmo já presenciei eles explicando coisas que a gente já tinha explicado, eles explicando ali para os pais. Então é muito bom ver isso, assim, e nesse ano a gente pôde explorar bastante, né, fazer essas visitas de novo, os eventos, isso foi bem bacana. E assim, para as pessoas que ainda não conhecem o Museu de Pouso Alegre, assim, não vamos entregar tudo, né? Porque a gente quer que as pessoas venham. Para quem não sabe, o museu está aqui na Câmara Municipal. Você pode vir até a Câmara e a entrada é gratuita, você vai ter acesso a tudo que tem ali. Mas, além das antiguidades, não conta tudo, hein, Mike? O que a pessoa, assim, só para dar uma curiosidade, o que a pessoa vai encontrar ela vindo visitar aqui o museu? O Jefferson, o museu ele tem um acervo assim muito rico e muito variado, né? Tanto que ele é dividido, né, em espaços assim para o visitante poder se inteirar, visitar assim de uma forma talvez um pouco mais didática, assim, mais pedagógica, né? Que é um acervo de mais de 6.500 itens, né? Não tudo exposto, claro, uma parte fica guardada na nossa reserva técnica, mas tem muita peça, né? Muito item ali. Eu gosto de destacar muito, né, o que a gente faz muito, principalmente com as escolas, né, com os alunos, essa parte do cotidiano mesmo, né? A gente tem muito objeto ali do dia a dia, as máquinas de escrever, toca-discos, TVs, rádios, e a gente montou 2 espaços, né, que é uma sala e uma cozinha antigas. Então, para o visitante que chega ali e olha, ele consegue entender como aqueles objetos eram usados, né? Então, tem muita criança que chega ali e pergunta, quem que morou nessa casa? E, na verdade, a gente montou com várias peças que as pessoas doaram, né? Então, sim, eles têm mesmo essa sensação, assim, de ser um espaço aconchegante, né? Então, ali é riquíssimo, e cada um que visita o museu encontra uma peça que chama mais atenção, né? E eu acho que isso que é interessante mesmo quando a gente fala, principalmente de patrimônio histórico, patrimônio cultural, é o público se identificar com o que ele está vendo, né? Então, não sou eu que falar isso é importante ou aquilo, né? Mas o próprio público consegue escolher a partir dos seus próprios gostos, da sua própria vivência, né? Então, ali a gente tem uma variedade grande. Só para citar, por exemplo, como já falando de história de Pouso Alegre mesmo, assim, história mais geral, a gente tem, por exemplo, ali o primeiro canhão do Exército, né? E foi usado durante a Revolução de 32, que aconteceu uma batalha aqui em Pouso Alegre, né? Pouca gente sabe sobre esse fato. A gente tem um capacete alemão da Segunda Guerra, foi de um militar alemão que esteve preso aqui, né, junto com um grupo de militares aí durante a Segunda Guerra. Então, assim, tem várias curiosidades, né, que conforme o visitante vai conhecendo ali, ele vai encontrando. Eu fico imaginando que as pessoas se surpreendam quando
chega aqui no Museu de Pouso Alegre, né? Porque até uma parte aqui, até alguns dias atrás, um dos sobrinhos da minha irmã perguntou para a mãe dele se existia dinheiro impresso. Porque hoje a gente já difícil pegar dinheiro, né, com a tecnologia do Pix e tudo mais, transferência para lá, transferência para cá, banco digital. Então ele perguntou: mãe, se a senhora conseguiria imprimir um dinheiro para mim? Então eu acredito que uma criança dessa chegando no museu ali, ela fica encantada. E até uma próxima pergunta que eu te faço: as pessoas, você nota assim muita surpresa no olhar das pessoas quando elas chegam aqui? Ah, sim, com certeza. Principalmente das crianças, né? Como eu falei, você falou do dinheiro, eles veem muito isso, a questão da máquina de escrever, né? Porque eles acham fantástico você já escrever, né? Já usar o teclado e aquilo já sair impresso ali no papel na hora. Isso para eles, assim, é fantástico. E, né, é algo que já não é mais utilizado hoje em dia, né? Então, a gente observa muito isso. A gente também recebe muito visitante de fora. Esse sábado mesmo a gente recebeu visitante do Rio de Janeiro, de Itabira, não vou me lembrar de todas as cidades, no interior de São Paulo, que a gente teve visitantes. Então muita gente se admira, fala assim também: nossa, não imaginava que aqui em Pouso Alegre, né, uma cidade interior, a gente fosse encontrar um museu grande assim, né, com tanta peça, e assim, já puxando um pouco a sardinha, muitos elogiam também, né? Falam: o museu está bem organizado e tal. Então a gente fica feliz com esse feedback dos visitantes, né? E com essas surpresas, né? Com essa admiração que eles acabam tendo aí de encontrar, né, vários itens e de ver que tem um espaço dedicado a isso. Isso é muito bacana, muito importante. E até pegando a deixa, né? Aproveitando essa fala dele sobre as pessoas que vêm de fora e admiram o nosso museu, você, pouso-alegrense, venha visitar, a casa é de vocês. Todo esse conhecimento, todas essas informações que a gente tem aqui no museu, também pertence a você. Então você pode vir, pode acompanhar, pode aprender, e a casa está aberta para vocês também. Qual a expectativa de vocês de visitas, né, para o ano de 2023? Como é que está aí a expectativa? Então, como você falou no começo, a gente teve um público de 6.900, mais ou menos, né, visitantes. A primeira coisa que a gente espera é ultrapassar essa quantidade, né, a gente conseguir mais. Até hoje, o máximo que a gente teve, se não me engano, foi 10.800 visitantes, foi em 2019. Então, a gente espera receber mais visitantes, e a gente tem aí, né, como eu falei, as visitas guiadas, a gente tem os eventos que estamos planejando aí para esse ano. Então a gente espera sempre o público cada vez mais dentro do museu, não só o pessoal daqui, mas também de fora, né? Todo mundo aí conhecendo, visitando o museu, né? A gente tem um projeto do álbum de figurinhas, como eu falei, que é uma forma do visitante também levar para casa o que viu ali durante a visita. Então eles acabam conhecendo mais também sobre as peças, né, que a gente traz mais informações ali no álbum, e esse envolvimento, né, cada vez maior. Isso é o que a gente espera mesmo, que o público faça mesmo proveito, né, conheça, esteja cada vez mais próximo aí da nossa história, né, porque conhecer a história é conhecer também o presente, né, conhecer Sim. mais sobre a nossa vida hoje. Exatamente, concordo com você. E existe algum evento especial já marcado para esse ano, que você pode falar para a gente sobre esse evento? Algum que seja data comemorativa ou algo do tipo, para você trazer para as pessoas? Esse ano, então, a gente já está com um calendário aí que é fixo, né? Como eu falei, maio, na semana do 18 de maio, é a Semana dos Museus. Então já é uma semana especial aí, a gente vai trazer, entre outras atividades, a gente vai voltar com a exposição de carros antigos, né, que a gente teve ano passado, foi muito bacana, o público gostou, os colecionadores de carro também sempre estão perguntando quando vai ter de novo. Então eu acho que é um evento que vale a pena a gente refazer. A gente também vai retomar as férias do museu, que a gente faz no mês de julho, na última semana de julho, que é com atividades voltadas para as crianças em férias escolares. Então esse ano a gente vai conseguir fazer. Em setembro, a Primavera dos Museus, né, na semana do início da primavera, né, semana do dia 22 de setembro.
ouvinte, agora eu não me lembro aí o dia que começa a primavera, né? Mas com atividades aí que a gente vai planejando. E agora também no mês de março, foi algo que a gente voltou a fazer desde o ano passado, é a Semana Amadeu de Queiroz de Incentivo à Leitura, que acontece na semana do dia 25 de março. Então a gente vai fazer algumas lives, algumas atividades aí voltadas para essa questão da leitura mesmo e trazendo autores de Pouso Alegre, né? Porque aqui no museu a gente tem um acervo rico sobre esses autores e esse ano a gente está homenageando um especial que é o Silvio de Almeida, que nasceu em 1867, faleceu em 1924, foi um escritor, poeta, um dos fundadores da Academia Paulista de Letras, inclusive foi casado com uma outra escritora que foi a Prisciliana, que a gente homenageou ano passado, e então a gente vai trazer muito sobre a história dele, sobre as poesias, para valorizar mesmo o autor, né, e também trazer para o público, né, porque a gente sempre precisa incentivar cada vez mais a leitura, né, e ainda mais a poesia, né, que é algo que mexe também com a sensibilidade, mexe com a reflexão, né, então a gente tem isso ali guardado no museu e a gente precisa, né, divulgar, precisa mostrar isso para o público. Então a gente vai fazer isso também na Semana Amadeu de Queiroz. É muito importante, né? Essas ações reforçam cada vez mais a educação e a informação, a cultura de um país, né? Essa riqueza, isso tem valor inestimável, né? Não conseguimos medir o valor que isso tem para uma sociedade. E quais são os horários de funcionamento do museu e os dias que o museu funciona? Até você mencionou de visitas no sábado, eu mesmo não sabia, né? Por falta de conhecimento, né? Chegando agora na casa, começando a conhecer a rotina de algumas coisas, eu fico imaginando as pessoas, né? Que está em casa ou está nos ouvindo pela rádio, que elas ficam imaginando que horário e que dia eu posso ir no museu. Funciona nos feriados? Como é que é essa logística de vocês? Mas isso também é porque até pouco tempo, né, a gente não abriu o museu aos sábados, ele seguiu o horário mesmo, só o horário da Câmara. 2017 a gente começou, aí depois parou durante a pandemia e o ano passado a gente retomou. Então, no sábado, o nosso horário é das 10 às 4. E durante a semana, de segunda a quinta, do meio-dia às 18, sexta das 8 às 14. E não abre, né, nos feriados, né? A não ser em alguma situação especial, às vezes a gente acaba abrindo. E o museu também abre, às vezes, quando tem algum evento fora do horário, na Câmara, às vezes algum evento noturno. A gente costuma abrir também porque o público gosta, né? Tem gente que às vezes está vindo na Câmara, nunca viu o museu, né? E aproveita ali para visitar. E a entrada é gratuita, né? Pode vir aí trazer a família, os amigos. Só quando a gente faz alguma visita guiada, que aí a gente agenda, né? Porque aí é uma visita com um grupo e tal, a gente precisa agendar. Mas para visitas comuns pode vir à vontade, passar o tempo que for. E a gente tem aí os nossos canais de atendimento, né? O nosso WhatsApp, que é 998504545. Às vezes você quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, ou mesmo fazer alguma solicitação de pesquisa, pode utilizar aí esse canal. Tem as nossas redes sociais também, nosso Instagram, que é @museuttoledo, nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube também. Então, aí tem várias formas de entrar em contato com a gente, não só presencialmente também, né? E uma coisa que a gente ainda não falou aqui, a pessoa chega no museu, quais são as pessoas que elas vão encontrar lá, além do Mike? Apresenta para as pessoas aí, fala o nome da equipe que trabalha no museu. Com certeza. Ali no museu, além de mim, tem as duas Giseles, né? Gisele Ribeiro e Gisele Fonseca, né? Trabalham comigo ali no museu, nós formamos a equipe aí, então todas essas ações, tudo isso que você viu a gente falando aqui, somos nós que fazemos juntos ali, nós três pensamos, trabalhamos juntos e a gente está assim, à disposição e vai ficar muito feliz com a sua visita aí ao Museu Tony Toledo. Então é isso aí. Mike, muito obrigado por essa entrevista e por trazer para as pessoas essas informações que são valiosas. E a cidade só agradece ao trabalho de vocês
E as portas da TV estão abertas para sempre que vocês quiserem voltar para abordar quaisquer temas relacionados ao museu ou histórico. Vamos ter novos momentos para tratar de assuntos diversos na TV a partir de agora. E a casa está sempre aberta para vocês. Muito obrigado por essa entrevista. E a você que nos assiste, continue nos acompanhando pela TV e também pelos nossos canais nas redes sociais. Até a próxima entrevista.